E aí, gente, tô finalmente de volta pra comentar a segunda temporada de Perfect Match. Olha, não voltei antes porque não tinha o que comentar, né? Não liberaram um reality que preste, mas tudo bem, o verão chegou e com ele várias temporadas de vários realities. Inclusive, Casamento às Cegas Brasil também tá chegando esse mês na Netflix, então espero que eu tenha tempo de fazer tudo isso. Confesso pra vocês que eu comecei a assistir essa temporada de Perfect Match com medo, porque a primeira temporada eu achei podre, assim. Fraca e parecia ter mão demais da produção, sabe? Então, quando eu consigo perceber a manipulação, pra mim começa a perder a graça. Sabe, a participação ali da Francesca, as decisões que ela tomava, eu achei tudo muito combinadinho. Se for me enganar, me engane pelo menos direito. Mas, ó, vou dizer que essa temporada tá muito boa, eu tô muito animada pra comentar. Pra começar, eu vou explicar aqui rapidinho como é que funciona o jogo do Perfect Match. Na casa entram 5 caras e 5 mulheres de realities passados da Netflix. Aí aqui na segunda temporada começamos com a Tolu, que foi a vencedora do The Trust, que é um reality assim angustiante. Eu não sei se vocês assistiram, mas eu teria muito a falar dele, mas infelizmente, pelo menos a primeira temporada saiu antes de eu começar a fazer vídeo pra cá. Mas olha, eu teria muito a comentar. Recomendo demais assistir, mas assim, você vai passar raiva. Temos aí Steven, da sei lá que temporada de Too Hot to Handle. Eu lembro da cara dele, mas eu não lembro mais de nada dele. Apesar de, pelo menos na minha cabeça, eu ter assistido todos os Too Hot to Handle. Então, acho que ele é meio irrelevante. Não lembro. Minha memória também é péssima. Ele comenta que muita gente já confundiu ele com o Pete Davidson e com o Machine Gun Kelly. E eu sei, eu já imagino a internet toda fazendo esse mesmo comentário, mas eu não posso deixar de comentar que se não teve uma pessoa nessa produção da Netflix que tentou chamar a Chelsea do Casamento às Cegas pra tentar fazer o casal Megan Fox e Machine Gun Kelly da Shopee, eu tô doida. Mas a Chelsea não é padrão, né? E aqui no Perfect Match é todo mundo padrãozão, então tem isso, né? O Steven tem aquela cara de bad boy, mas que assim, você vai olhar de perto as tatuagens dele e é, sei lá, Pokémon, sabe? Temos o Brighton, que é de Round 6, que eu não sei nem do que se trata, só vi o filme. E o Brighton usa um pouco de gloss demais e faz muitas caras e bocas, pro meu gosto. Dominique, de Too Hot to Handle, também lembro da cara dela, mas pelo que eu me lembro, ela não teve muita afinidade com ninguém lá da temporada dela. Ela é bissexual, ela gosta de comentar isso o tempo todo, mas ela não gosta que você faça perguntas a respeito. Maika, do nosso querido Casamento às Cegas, serviu muito drama na temporada dela, então eu só tenho a agradecer, apesar de não ser a maior fã dela. Cass, de Dated and Related. Gente, que tanto de reality é esse? Tem que assinar a Netflix Premium? Eu nunca ouvi falar. Alguém aí conhece? É bom? Enfim, não sei o que dizer além de gato. Izzy, também de Casamento às Cegas, também serviu uma ótima temporada. E ele já chega dizendo que tem um crush na Maika. Ou seja, aparentemente ele tem um tipo e gosta aí de uma loira malvada, meio mimada, né? Elise, a filha da Billie Eilish com a Anya Taylor-Joy. Ela é suíça, cabelo platinado e foi vencedora da 5ª temporada de Too Hot to Handle. Xanthi, um nome difícil de falar, ela é grega e é ex-participante do The Circle. Não conheço também, mas é uma linda, diz que gosta de bad boys, veremos. E finalmente, ele, Harry Jowsey. Quase 2 metros de altura, famoso do Too Hot to Handle, fuckboy dos realities, ex-namorado da Francesca e da Georgia, as duas de Too Hot to Handle. E ele namorou também uma terceira menina que eu esqueci agora o nome dela, que também participou de Too Hot to Handle e Perfect Match da primeira temporada. Enfim, o jogo é o seguinte, esse pessoal vai formar pares e depois eles vão para umas competições de compatibilidade, que nada mais são do que uma prova qualquer. E o par que ganhar vai para a sala de reunião, onde eles vão escolher 2 pessoas. Uma semana são 2 mulheres, outra semana são 2 homens e assim em diante vai alternando. Para entrar na casa e ter um date com alguém que já está com o par formado, né? Essas pessoas podem estar felizes com seu par ou já ter dado uma cansada. Como fica uma coisa, por exemplo, 7 mulheres e 5 homens, os 2 que sobrarem ali sem par vão ser eliminados, que podem ter sido os que entraram agora ou os que foram trocados. E é isso. Daí, pra quebrar o gelo, o Nick Lachey, que é o apresentador, vem pra casa e traz uns dados aí pro pessoal começar a jogar e começar a esculhambação. Tem um dado com a cara das meninas, um dado com a cara dos meninos e um dado dizendo o que é pra fazer um com o outro.
Aí é body shot, é segredo, é conversa de posição sexual, menino. Daí uma hora a Dominique fala que gosta do Brighton, fala que ele é o tipo dela e tal, e ele também fala que ela é atraente, que gosta dela, mas que a prioridade dele é vencer o jogo. Rapaz, esse povo que vem desses realities de competição sempre vem assim, com a sede ao pote de ganhar, que eu já acho uma vibe errada. Não é a mentalidade ali pro jogo. Pra esse jogo. Que em parte é relacionamento, mas em parte é estratégia também, né? Daí a Elise tá de olho no Harry, a Xanthi tá de olho no Stephen, o Easy tá se sentindo deslocado porque ele tem mais de 30 anos no meio de um bando de Gen Z. E ainda diz ele que o Pob é o mais baixo de lá, né? O Pob ainda é calvo, tá? Difícil pra ele. Nada contra, apenas fora do padrão, ok? Tem uma hora que o Harry tá conversando com a Tolu, e aí ela menciona que ele é tipo fuckboy, né? Que é tipo galinha. Gente, os jovens de hoje em dia ainda falam galinha. E o Harry fica chateadinho, dizendo que ele não quer ser julgado pelos erros do passado e como é que ele vai evoluir se ficar olhando pro passado e não olhar pra frente, que isso não é legal, não sei o quê. Tá, Harry, ó, eu sei que você é um galalau enorme, mas eu acho que você é só um menino também. Então eu vou só te informar que existem coisas como histórico, consequências e dificuldade de confiar nas pessoas. Então se você foi consistentemente de um jeito no seu passado, você que tem que provar que você não é mais assim. Não são as outras pessoas que te devem confiança ilimitada não, tá, meu querido? Enfim, daí ele e a Elise vão conversar e ele menciona que ele tá tentando fugir do padrão dele. Ela pergunta qual é esse padrão dele. Aí ele diz que são meninas baixinhas, morenas e bronzeadas. O completo oposto da Elise em tudo, fisicamente. Daí ele continua batendo nessa tecla, que agora ele namora pra casar, porque antes ele pensava que sempre vinha uma coisa melhor. E agora ele namora pensando, eu só vou namorar com essa pessoa se eu tiver alguma intenção de casar com ela. Ele diz que tá diferente, inclusive fisicamente ele tá muito diferente, porque eu lembro que quando eu vi ele em Too Hot to Handle, eu achava ele assim, um menino, uma criança. E agora ele tá, né, uma cara pelo menos um pouco mais de adulto, mas continua mal meninão. Ele diz que tá fazendo terapia, se cuidando, lendo livros de autoajuda. E eu só lembro da fala daquele filme, que agora eu esqueci, eu não lembro se é tipo Escola de Idiotas, alguma coisa assim. Que ele fala, não adianta vocês lerem livros de autoajuda, vocês são idiotas, vocês não podem se ajudar. Com todo respeito. Daí o Easy vai falar com a Micah e ele já consegue no primeiro episódio estrelar a conversa mais constrangedora da temporada. Acho difícil alguém superar. Até errar o copo na boca ele errou, derramou bebida, menino. E ele tem um olhar bêbado, muito perdido, assim, olha, sugeriria dar uma segurada aí na bebida, viu, chapa? A Netflix até postou no perfil deles essa conversa, que foi assim... Mas daí ele vai conversar com a Tolu e tem um pouquinho mais de sorte, e aí eles dão match. O Harry e a Elise também dão match, e a Xanthi tava conversando ali com o Stephen, parecia que ela queria dar match nele, mas ela também tava querendo fugir do tipo que ela geralmente escolhe, e aí resolveu dar match com o Cassie. O Stephen e a Micah estão conversando uma hora, e ele fala que tóxico pode ser divertido, porque, se você tá sendo tóxica comigo, eu penso, ela realmente me quer. Enfim, eles dão match. Logo em seguida, a gente passa pra discussão mais imbecil do século entre o Brighton e a Dominique, que já tinham dado match, que já estavam no quarto. Ele dizendo que yoga não é uma musculação, não é uma malhação. E ela fica imediatamente irritada com isso. Eu não sei se ela tava valorizando pra parecer mais aquela coisa de você tá fazendo uma conexão com alguém e ficar, oh my god, ai, para, sabe? Mas assim, se ela tava, entrou rapidamente numa irritação real. E o Brighton é extremamente irritante mesmo. Sabe, aquela pessoa que tem, assim, 300% de certeza de absolutamente tudo que ela tá falando e fica te interrompendo o tempo todo pra ganhar, seja lá se ela tem argumento ou não. Ela só quer ter a última palavra, mas ela não vai ouvir nenhuma que saia da sua boca. Só de lembrar me dá um ódio. Ainda assim, ela diz que se sente super atraída por ele. No dia seguinte, eles têm o primeiro desafio de compatibilidade. E eles têm que entrar em duplas num negócio que é tipo uma gaiola que tá pendurada acima de um lago, sem nenhuma proteção, inclusive, só um capacetinho velho de bicicleta. E aí eles têm que, de alguma forma,
descobrir como é que eles empurram esse negócio estando dentro desta gaiola até chegar do outro lado e puxar uma cordinha lá. A Dominique e o Brighton entram nessa gaiola. Aí ela fala, olha, força é igual a massa vezes aceleração. Você fica no meio da gaiola e aplica aceleração e eu me inclino pra trás. E ele fala, beleza, eu acho que a gente só tem que ficar aqui pinando um no outro. E ela tipo, tu não ouviu nada que eu falei? E ele, ouvi, mas eu não achei que a explicação foi muito clara. Você se formou em quê na faculdade? Aí ela, engenharia. Eu acho que ele perguntou porque a explicação foi desnecessariamente técnica. E pelo jeito que ela respondeu, parecia que ela tava se sentindo questionada. Mas também é o Brighton, né? Então tem o tomzinho dele. Mas ele falou, não, de verdade, eu tô só perguntando. Mas assim, eu acho que eu já tô fazendo aquele meu diagnóstico express aqui da Dominique. Acho que a Dominique era aquela menina mais mirradinha que não era vista como mulherão, só que aí depois da puberdade ela ficou muito gostosa, mas ainda carrega aquele trauma de ter se sentido feia no colégio e ser meio atraída ali pelos caras populares dos filmes dos anos 2000. E aí ela não consegue deixar passar a oportunidade de pegar um desses caras. Parece que é o desafio. E nem perde a oportunidade também de reafirmar que além de gostosa, ela também é inteligente e inteligente padrão, de exatas. Enfim, os casais começam a tentar mover essa gaiola e é uma comédia, porque ninguém sai nem do canto. E só uma atenção, assim, uma salva de palmas pra edição dessa temporada, porque ela tá fazendo tudo ficar ainda melhor. Valorizou demais os momentos, muito boa. No final das contas, o Harry e a Elise ganham essa prova e a Dominique e o Brighton discutem mais uma vez porque ele não tava gostando que ela tava culpando ele, sendo que ela não tava gostando que ele não ouviu ela, porque o que ela falou pra fazer era exatamente o que o Harry e a Elise fizeram pra ganhar. Na verdade foi o Harry, né? A Elise ficou só lá. Eu entendo super a Dominique, eu acho que ela tá certa no que ela fala, mas ao mesmo tempo, olha pra quem ela tá falando, um cara que só quer saber de discutir, que não ouve, ai, que saco insuportável. E assim, ele se conhece há o quê? 2 dias? Literalmente 2 dias. Como a Elise e o Harry ganharam esse desafio, além de ir pra sala de reunião no dia seguinte, eles têm direito a um date. E aí eles vão pra um bar. No depoimento, que tá só ele, né, o Harry diz que ele tá pronto pra um relacionamento maduro e comprometido. E eu tô começando a achar que isso é alguma coisa da produção, porque é o primeiro episódio e ele já falou isso muitas vezes. A Elise pergunta se no dia seguinte, quando eles vão escolher as 2 pessoas pra entrar na casa, o Harry prefere que entrem 2 homens ou 2 mulheres. Ele demora a responder, dá uma risada e fala, eu tô feliz. A gente tá aqui tomando vinho, a gente dorme de conchinha, tá tudo bem. Resposta convincente, hein? No dia seguinte, eles vão lá pra sala de reunião e eles decidem que eles vão colocar o Dom, que foi o vencedor da primeira temporada de Perfect Match com a Georgia. E ele vai num date com a Tolu. E o Chris, que é de Dated and Related, vai num date com a Dominique. Pra separar um pouquinho ali e ver se quebra esse negócio com o Brighton, né? Tá todo mundo de saco cheio. Faz 3 dias. O date da Tolu e do Dom é ótimo. Eles parecem se dar super bem e ela fica super animada. Já a Dominique e o Chris... a gente consegue ver ali que não tem química nenhuma, até porque a gente sabe que a Dominique tá afim do Brighton e que ele é o tipo físico dela, então... E na casa, já tá todo mundo exausto do Brighton, porque ele é um chato pra caralho mesmo. Tem essa hora aqui, ó, que pra mim ilustra pelo menos a percepção que eu tenho da pessoa que ele é o tempo todo. The girls already said anyone who does this is canceled. Good time. Right now, can't you? Keep going home, that's it, pack your bags, pack your bags, Eu acho assim isso a coisa mais infantil do universo. Até quando eu era criança eu achava idiota. Gente que fica fazendo coisa só pra desafiar, sabe? Ai, que preguiça. A pessoa parece que tá querendo mostrar que ela não se importa com a opinião dos outros, mas pra mim ela só tá mostrando que ela se importa tanto que chega a dar uma dó. Enfim, o pessoal volta dos dates e primeiro chega a Dominique e o Chris. E eu não sei porque o Harry tem uma história de falar de prepúcio, de perguntar se os outros têm... O que eu tô comentando, meu Deus? Mas como a chata adulta que sou, já vou aproveitar isso pra trazer um questionamento. Como que nos Estados Unidos a galera acha que é comum você cortar o de uma criança? Tipo assim, não é por nada não, mas isso é uma mutilação completamente desnecessária. Isso é tão normalizado que eles acham que o estranho são as crianças cujos pais decidiram não fazer uma cirurgia completamente desnecessária nelas. Caso você não faça a menor ideia do que eu tô falando, vai no Google e
pesquisa circuncisão. E ok, beleza, chega desse papo. A Tolu e o Dom chegam na casa e o pessoal pode meio que estranhar assim, porque o Dom já namorou já ficou, né, com a Francesca e a Georgia, e o Harry também. E o Harry meio que ficou com a Georgia enquanto ela namorava o Dom. Mas que bobagem, né? Os dois chegam lá, conversam e tal, são amigos. Show. Uma masculinidadezinha tóxica a menos, pelo menos. Daí a Tolu fica na dúvida se ela mantém o match com o Easy, que é uma conexão lenta e tá crescendo, ou se faz um match com o Dom, que já começou muito forte e é algo que ela sente que ela quer explorar. Mas que, na real, ela não sabe se essa conexão pode crescer, se vai sumir, não sabe. O Easy também tem que ficar atento, porque os dois que sobrarem aí nessa dança das cadeiras vai ter que ir pra casa. Aí ele vai de novo falar com a Micah. Ele, a Micah e o Cas numa mesa conversando. E ele começa a falar que ele consegue ler bem a personalidade da Micah. Que ela é uma pessoa mais tímida, mas que com a pessoa certa ela pode ser mais livre, mais extrovertida. E que apesar de ela e o Stefan se darem muito bem, ele vê que ele não é pra ela. Ela concorda que é meio isso mesmo e ela diz que acha que naquela noite ela vai dar uma mudada ali em alguma coisa. Aí o Easy fala: eu acho que eu e você deveríamos conversar. A Micah olha pro Cas e fala: na verdade, eu e você podemos conversar? Os dois saem e deixam o Easy lá na mesa. Que horror a rejeição. A Micah e o Cas vão conversar e eles realmente estão ali afinzinhos um do outro, mas eles têm outros matches, né? Que são a Xan e o Stefan. Aí a Micah chama a Xan pra conversar e o Cas chama o Stefan pra conversar. Conversa vai, conversa bem, os quatro decidem que eles querem fazer uma troca de esposas ali, dão match, só que com o par do outro. Então agora temos Micah e Cas, e Stefan e Xan. Não vou nem mentir que eu adorei essa troca, eu adoro quando as pessoas são maduras assim. Claro que só tem 3 dias que esse povo se conhece, né? Mas mesmo assim, tem gente que já fica com o ego feridíssimo. Eu sinto uma satisfação enorme quando as coisas dão certo, se encaixam, sabe? Tipo quando você faz comida a mais e sobra a exata quantidade ali pra próxima refeição. Ai, eu amo, muito satisfatório. Já pro Easy, as coisas obviamente não foram lá muito bem. E pra completar, a Tolu ainda decide que ela quer explorar a conexão com o Dom. E aí, o Easy diz que não tem mais interesse em ninguém, também não quer ficar se humilhando, né? Mais ainda. E beijos, agradece a ela, ele foi muito legal com ela. Aceitou a derrota, entendeu e tratou ela bem. Ai, gente, mas cada programa tem sua faixa etária, né? Esses programas de pegação tem que ser assim, 29 no máximo, pra baixo. Assim como o programa de casamento tem que ser 30 pra cima. Olha quem quer participar. Daí tem uma hora que o Harry e a Ellie estão conversando e ele vem com um papo de linguagens do amor. Que as deles são tempo de qualidade e toque físico. Que surpresa, né? Um homem toque físico. E aí eles falam: a gente passa literalmente o dia inteiro juntos. Aí ele: mas sem o toque físico. E daí eu não sei se ele tá falando realmente de sexo ou se ele tá falando que ela é meio fria, porque, sei lá, ela é suíça, né? Ele tá falando, sei lá, de ser carinhosa. Mas eu acho que é sexo mesmo, porque tiveram outros indícios. Aí virou uma conversa de ela dizer que ela sempre fica com a guarda um pouco mais alta, pelo menos ali no início, quando ela tá conhecendo alguém. E ele acha que ela tá julgando ele pelas coisas do passado e diz que é muito triste que ele seja julgado pelas coisas que falam nas redes sociais e não por ele mesmo que tá ali na frente dela. E assim, eu vou dizer que no primeiro episódio eu já tô com abuso desse discursinho. Porque, meu filho, o mundo não tá aí pra gente fazer o que a gente quiser e depois ter sempre a compreensão e a misericórdia dos outros, não. O que você faz gera um histórico. Então, se você foi fazendo essas paradas, suas ações têm consequências. Se você quer que o mundo te veja de outra forma, você que tem que consistentemente agir de outra forma. Até que você construa um outro histórico. Assim, por outro lado, realmente, eu acho foda que fica muito apegado sempre às primeiras impressões e nunca dá a chance de uma pessoa mostrar que ela evoluiu e tal. Mas o Harry aqui quer que todo mundo aceite já de cara, imediatamente, que ele mudou sem garantia nenhuma. Por favor, né, meu anjo? Eles passam mó tempão nessa, conversando. Tem uma hora que o Harry meio que interrompe e fala: eu cansei dessa discussão, você quer dar match? Vamos dormir? Você quer me deixar doida? Só tá numa discussão comigo e decidir unilateralmente que a conversa acabou, que você não vai mais me ouvir. Olha que me dá um ódio
Enfim, os dois dão match. E aí falta só a Dominique, que tá entre o Chris, príncipe encantado da Disney sem gracinha, e o Brighton, que é bonito, porém intragável. E pelo episódio, o Brighton parece que tá até de boa, na medida do possível, fazendo piada consigo mesmo e dizendo que ele realmente tá preocupado, tá com medo, tá se mordendo ali na situação. Parece bem humorado. E aí tem uma hora que ele e a Dominique vão conversar. Ela quer ficar com o Brighton, a gente consegue ver. Ele solta umas piadinhas assim, bem sem graça, infantil. E ela se acaba de rir. Beleza, depois de eles conversarem por um bom tempo, o Chris decide subir lá pra meio que colocar ela no holofote pra ela tomar a decisão dela, porque tá dando a hora, minha filha. E aí, mulher, decide aí qual dos dois tu gosta mais? Mas eu achei que ele chegou de boa. Tipo, ele tá interrompendo, ele tá meio que fazendo uma piada, mas foi de boa. E eu odeio muito que nessa hora o Brighton olha pra Dominique em choque, totalmente fabricando uma reação, como se ele tivesse chocado que o Chris fez aquilo, interrompendo um momento super importante de conexão entre eles, sabe? Como se fosse constrangedor pro Chris o que ele tava fazendo. Mas nem tava, era só pro Chris baixar mesmo. E claro, pra fazer pressão na Dominique também, né? Aí, eles dois começam a se estranhar. O Brighton diz que o Chris tá interrompendo. E aí, o Chris fala a frasezinha machinho alfa. E o que é que tu vai fazer a respeito disso? Que é tipo uma chamadinha pra briga de balada hétero, sabe? O Brighton diz que não vai ser desrespeitado. Os dois começam a inchar ali. Eu tô aqui bem longe deles e já começa a ficar tensa. Porque não precisa de nada pra dois machinhos saírem no soco, né? Imagina a Dominique lá. Ela, pelo menos, toma a sábia decisão de deixar os dois lá e se retirar da situação. Ela vai conversar com a Elise e não perde a oportunidade de novo de dizer que é bissexual. Mas que é o tipo de situação que faz ela pensar que ela ficaria muito mais à vontade se ela estivesse com uma garota. E realmente, né? Errada não tá. A Dominique volta a conversar com o Brighton. E antes dela falar qualquer coisa, ele fala... Não. Peraí, antes de você falar qualquer coisa, você vai dar match com o príncipe encantado? Macho, como é? Não deixa a menina falar. Finalmente, a Dominique consegue tomar a decisão racional, que é não sacrificar a sanidade mental dela por causa de um cara bonito. Ele diz, boa sorte, dá uma rabistaca e sai fora. Vai-te embora, carniça. Dia seguinte, eles vão fazer um novo desafio de compatibilidade e aí é uma prova de beijo. Ai, jovens. Cada menina fica num tamburetezinho e todos, meninos e meninas, ficam com um abafador de ruído aqui e um óculos blackout. E os caras vão rodando, beijando as meninas, enfim, todos vão se beijar e vão dar notas pra esses beijos. Eu acho um surto essa prova. Além de ser sem sentido, porque não tem tanta gente assim. Então dá pra ir por eliminação, pela altura, tipo de corpo, tipo de cabelo. Quem concorda comigo que essa prova é um surto é a Xan, porque ela simplesmente não deixou ninguém beijar ela. Arrasou, gata. Não faça nada que você não se sente confortável. E eu achei legal que na hora que eles vão dar a pontuação dos beijos, o Steven disse que não gostou do beijo de ninguém. Mas ele não beijou ela, né? Inclusive, ele mencionou que uma das meninas tinha mau hálito. E eu passei o tempo todo pensando, quem será a boca podre? Esse desafio não faz o menor sentido. Ou então as pessoas são muito burras. Porque quem tá de par com alguém que já beijou, já sabe quem é, já sabe como é. Então dá logo um 10 pra essa pessoa, pra vocês ganharem. Mesmo que não seja verdade, é só pra ganhar e ir pra sala de reunião. E eu acho que foi o que a Maika e o Cass fizeram, porque foram eles que ganharam a prova. Com isso, eles ganham o poder de ir pra sala de reunião e escolher 2 novas garotas pra irem em encontros e ver se elas tomam o lugar de outras que estão na casa. Mas esse vídeo tá ficando muito longo e o resultado dessa história eu vou contar no próximo vídeo. E é muito bom, já aviso logo. Comenta aqui o que vocês acharam desses 2 primeiros episódios. Tentem não dar spoiler dos próximos, por favor. E eu acho que já aconteceu muita coisa pra 2 episódios, né? Pelo menos eu tô gostando bem mais do que da primeira temporada, mas eu também não sei se foi um alinhamento de expectativas aqui, porque eu esperava outra coisa da primeira temporada, eu acho. Nessa eu já vim sabendo como é que funciona. Comenta aqui o que vocês acharam. Pra quem é novo, seja bem-vindo. Tem mais vídeos aí, principalmente de casamento às cegas, porque eu comecei agora. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Meu Deus, o jovem, né? Nessas horas que eu vejo que você não é mais jovem. Você não é mais jovem.